No vídeo de hoje a gente trouxe mais uma vez para o estúdio o assunto escalonamento de marchas. E hoje a gente vai analisar o alívio de 2x9 ou 3x9 e o que é mais efetivo para vocês. Se você quer saber tudo sobre esse assunto, fica com nós até o final do vídeo e descubra. Eu sou o Cássio Lima e essa aqui é a Escola para Ciclistas. Bom, então esse assunto de escalonamento e número de velocidades ele chama muita atenção, né? O pessoal comenta bastante e tem muita dúvida, principalmente quando a gente fala de 2x9, 3x9, 18 ou 27 velocidades. Então a ideia do vídeo é falar um pouco mais a respeito desse assunto e explicar para vocês o que vem a ser a grande diferença, principalmente dos grupos alívio, que tem as duas variações que estão sendo utilizadas com bastante frequência, 2x9 ou 3x9, tá? Então, se você já não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, já ativa as notificações, que além da parte do escalonamento, a gente faz muita análise aqui na escola, a gente traz bastante material, bastante conteúdo para vocês, e essa é a melhor forma da gente medir se o nosso trabalho gera resultado ou não. 2021, a Shimano vem com o grupo alívio, fazendo algumas mudanças, alguns upgrades em relação à sua série, né? E aí a gente passa a ver algumas mudanças. Então vamos falar primeiro de tudo da alma do grupo, que é o câmbio, né? O câmbio alívio ele passa a ser o SGS 3100, que é esse aqui. Então ele vai ser um câmbio que vai te oferecer já o sistema de Shadow, né? Ele migra algumas características do modelo 3000 e do modelo 4000 que vem anterior a ele, né? Onde então ele vai ter agora essa classificação de ser com o Shadow e já de cage mais longo, o que ocasiona, né, essa possibilidade de trocas um pouco mais ampla. Então é importante citar que o coração do sistema é o mesmo, sendo de 2x9 ou 3x9. O mesmo câmbio traseiro vai ser utilizado nas duas versões. A gente trouxe aqui no estúdio hoje, inclusive, uma TSW, uma Hunt Plus, né, que vem a ter o grupo alívio 3x9, e também a gente vai botar aqui para vocês verem uma Odd 7.0, que aí já vem com a variação do 2x9. Então a gente vai entender um pouquinho o que muda de uma para outra, analisando elas como exemplo, tá? Não é análise das bikes. Se vocês quiserem ver uma análise completa de qualquer uma dessas duas bikes, a gente já tem elas aqui na escola, né? A gente busca sempre compartilhar um conteúdo bem completo com vocês, então tá aparecendo o cardzinho aqui no canto, fazendo uma análise somente sobre essas duas bikes. O objetivo do vídeo hoje não é esse, é falar do grupo, tá? Então vamos dar sequência aqui. Então, olhando o nosso manual Shimano, a gente vai perceber que o alívio, né, sendo 2 ou 3x9, ele vai ter apenas duas diferenças. Uma é relacionada ao pé de vela, obviamente, né, que são 3 velocidades com um escalonamento diferente, ou 2 velocidades com um escalonamento um pouquinho específico. Também a gente vai notar a diferença em relação ao câmbio dianteiro. Enquanto o câmbio traseiro é o mesmo, no câmbio dianteiro a gente vai ter uma variação do 3100 e do 3120, que é o de 2 velocidades, e o 3100 sendo de 3 velocidades. Tá, mas e o que isso quer dizer trocando em miúdos? Bom, se a gente tem, primeiro de tudo, um pé de vela com 3 velocidades, a gente vai poder notar uma grande diferença em relação à distribuição de marchas e ao escalonamento. O cassete, que é a parte de trás do nosso sistema de transmissão, HG200, ele vai ser com 9 velocidades o maior escalonamento que a Shimano usa, 11,36 dentes, que por um acaso é o que a gente vai ver na TSW Hunt Plus ou na 7.0. Então a gente tem exatamente o mesmo número de dentes no cassete traseiro, certo? Tanto no HG200 quanto no HG400, que é essa outra versão que está aparecendo aqui na tela para vocês, que tem um material um pouquinho mais completo, um pouquinho mais caro, não é tão utilizado nessas bikes de entrada assim. A família alívio não chega a ter um pé de vela que seja específico dela, né? A gente tem aqui o que a gente chama de pé de vela não seriado. Então existe a variação dentro do manual que a gente pode ver o 101, o 201, as variações do pé de vela podem acontecer, tá? Como é o caso da nossa TSW Hunt Plus que a gente está vendo aqui. Então aqui a gente vai ter um pé de vela MT 210, triplo, né? Com uma relação de marchas que vem de ser 40, 30 e 22 dentes. Com o mesmo cassete 11,36. Já no caso da 7.0 a gente tem um FC 101 de 36 e 22 dentes. Então no caso da TSW Hunt nós temos uma coroa maior, né? Que é essa de 40 dentes, que vai te entregar uma velocidade final mais alta. Vamos tomar por base uma pessoa com o mesmo preparo físico, o mesmo peso e numa mesma condição de pedal, onde a gente vai ter, por exemplo, uma reta. Essas duas pessoas utilizando a mesma rotação, o mesmo RPM, a pessoa que tiver com 3 velocidades na frente, vamos colocar como caso aqui a pessoa A, ela vai andar com mais velocidade do que a pessoa B, pois afinal de contas a relação de marchas aqui vai ser mais completa e mais pesada. A gente vai ter então uma maior velocidade no mesmo número de rotações. Então isso faz com que a chamada velocidade final seja maior em 3 coroas dianteiras.
pois afinal de contas a gente tem 40 dentes ali naquela coroa. Diferente do caso da 7.0, que vinha a ter somente 36. Então a gente tem um declínio em relação ao número de dentes total. Isso faz com que todo o escalonamento da parte traseira mude. Afinal de contas, a gente tem uma redistribuição de marchas. Tá, então tu quer dizer que 3 velocidades na frente é melhor do que 2? Bom, nem tudo são rosas, né? No caso de ter 3 velocidades dianteiras e 9 na traseira, o total de 27, a gente tem o que a gente chama de cancelamento de velocidades. Por quê? Se você usa a coroa menor na frente e usa uma coroa pesada atrás, você acaba fazendo com que exista uma torção, um sistema que vai trabalhar com corrente cruzada. Isso acaba gerando alguns problemas, como o desgaste prematuro do sistema, o problema da corrente cair com um pouco mais de frequência, o barulho que a gente vai notar com bastante frequência também, afinal, aquele barulho de metal raspando, pois afinal de contas a corrente está raspando no câmbio dianteiro. Então, algumas velocidades elas não são possíveis de serem utilizadas. Por mais que a gente acabe fazendo errado, não é o correto, né? Então, o ideal é que a gente utilize a corrente de maneira linear. Isso faz com que, de um total de 27 velocidades, a gente consiga utilizar 13 ou 14 marchas no geral. Então a gente não tem todas as 27 para usar o tempo todo. A gente tem algumas que vão usar em alguns momentos e outras que vão usar em outros. É importante que a corrente sempre esteja alinhada. Isso faz com que um sistema de 2 velocidades seja um pouco mais eficaz, mas afinal de contas o alcance dele é um pouco menor, mas também não existe o cruzamento da corrente. Então isso faz com que o sistema dure mais, que fique mais simples de ser utilizado, que seu passador tenha 2 velocidades na dianteira, sendo a pesada e a leve. Então tudo isso te deixa um pouco mais confortável na hora de fazer o teu pedal. Outro ponto que a gente vai notar em relação à parte de troca de marchas e toda essa parte de escalonamento, entra num aspecto de, vamos colocar como uma evolução natural do mercado. Lá em 2016 ainda a SRAM revolucionou, né? Trouxe o 12 velocidades para o mercado. Depois, posteriormente, a Shimano veio nesse mesmo sentido, né, também vindo com grupos mais de linha, como o XT, depois de SLX e Deore, que a gente vê hoje. Isso de 2017, 2018 em diante, né, popularização dos sistemas, onde até esse momento o 27 velocidades era considerado o standard, né. Quem tinha uma bike de 27 velocidades era o cara, porque afinal de contas era o maior número de escalonamento que a gente podia ver naquela época de bikes usuais, né? A gente sabe que existia o 3x10, o 30 velocidades, mas acaba que esse era o mais comum, vamos colocar assim, e também o mais avançado naquele momento. Então essa mudança de paradigma, ela ocorreu desde que a Shimano começou a utilizar, adotou, assim como a SRAM, né, adotou 12 velocidades, e aí veio sendo distribuído, veio um efeito em cascata para todas as linhas, né, tanto as mais completas quanto as mais simples, sendo de 12 velocidades. Então esse conceito de ter apenas 2 velocidades na dianteira vem em congruência com o que a gente vê na 12 velocidades que tem apenas uma coroa na dianteira. Então isso representa um pouco de evolução natural do mercado, pois afinal de contas é um caminho que a gente vai ver e acaba se mantendo, né, o uso de 2 coroas para uso em mountain bike, tanto que a Shimano nunca trocou de linha o Deore 4100, que é um com 2 velocidades na dianteira e 10 na traseira. Então a gente vai continuar vendo esse grupo, a gente vai continuar vendo esse escalonamento. Talvez 3 velocidades caiam um pouco mais em desuso, né? Os antigos Turn que a gente via que tinham 3x8, o 3x7, que eram 21 velocidades, não seja dada continuidade e passamos a ter uma caminhada mais no sentido de ter 3x9 ou já 2x9 direto. Claro, né? Todo esse papo do que pode acontecer, eu não sou mãe de Ná, então não tenho como saber se vai acontecer mesmo ou não, né? Vamos colocar que é uma especulação que a gente tem baseado na nossa convivência, no nosso convívio, no nosso dia a dia aqui, que a gente está sempre ligado nesse meio das bicicletas. Bom, e o que é melhor em relação a 3x9 ou 2x9? Isso depende somente de você. Essa é uma pergunta que não tem uma resposta pronta, muito vai do seu uso, né? Muito vai da sua aplicação de equipamento. Eu sempre refiro isso, né? Que a escola não serve para ditar regras a ninguém, a gente sempre traz a informação e auxilia vocês na hora de fazer a escolha. Se você é um cara que gosta de fazer pedal mais voltado para o estradão, mais voltado para pedal urbano, mais voltado para pedal com velocidade de cruzeiro mais constante, talvez 3x9 seja o seu caso. Mas afinal de contas você vai ter uma rotação um pouquinho mais baixa, mas atingindo uma velocidade um pouco maior. Agora, se você é um cara que já quer migrar um pouquinho mais para o mountain bike, entrar um pouco mais no mundo das trilhas, talvez o 2x9 venha a ser o efetivo. Mas afinal de contas você vai ter uma bike que vai te entregar velocidade, com um sistema de troca de marchas um pouco mais simples e mais rápido. Você vai ter o mesmo escalonamento na traseira, só que com 2 trocas na dianteira, te facilitando um pouquinho a vida aí na hora de fazer a trilha, na hora de fazer o single track. Muito vai do seu uso, tá? Então esses são caminhos que a gente pode avaliar
de acordo com o que cada um pode escolher aí no seu dia a dia, certo? Então o vídeo de hoje era basicamente sobre isso, né? A gente gosta de tratar muito com vocês a respeito de vários assuntos. Essa parte do escalonamento de marchas, da troca de marchas, ele é bem completo, ele é um assunto bem amplo, bem legal de ser falado. Então se vocês quiserem ver um pouco mais, deixem aqui nos comentários que a gente vai responder todo mundo. E para quem não nos segue, nós também temos nosso canal no Instagram, onde a gente posta um pouco mais do nosso dia a dia, backstages, nossos pedais. Temos outras séries que a gente produz que também aparecem por lá. Já fica o convite para vocês se inscreverem e nos acompanhar por lá também. Fechou, galera? O vídeo de hoje era isso, valeu e até uma próxima.